Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer do dia muito bem informado. Hoje, sexta-feira. Vamos juntos com todas as notícias para você ficar bem informado nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreville Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as notícias a partir de agora. Maricampo. Maricampo. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Aumentam os casos de violência doméstica no Brasil. Em 2024, 4 mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no país. É o que mostra o mapa da segurança pública divulgado pelo governo federal. No ano passado, foram 648 tentativas de homicídio, alta de 16% em relação a 2023. O feminicídio aumentou 0,69%, passou de 1.449 registros para 1.459. O número representa 4 mulheres mortas por dia. Os dados mostram que desde 2020 é gradual o crescimento desse tipo de crime no Brasil. As cidades com mais vítimas são Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Teresina e Campo Grande. Os estupros também subiram. A alta foi de 1,11%, com 83.114 casos. São 227 vítimas por dia. 86% do sexo feminino. A região onde esse crime mais aumentou foi a Sudeste. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Só neste ano, o Brasil comprou de outros países mais de 3 milhões de toneladas de trigo. Dados do governo indicam ainda que é o maior volume desde 2001. Um dos motivos é o aumento da oferta na vizinha Argentina. Sem esquecer que o Brasil não produz todo o trigo que consome e precisa comprar mercadoria de fora. Nos últimos meses, os preços aumentaram, até por conta da entre-safra no país. Porém, as importações impediram uma alta maior. Balanço do CPEA indica que no Paraná, por exemplo, a tonelada é vendida pouco acima dos R$ 1.500. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A partir de 5 de julho, cerca de 17 milhões de famílias beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica terão um novo desconto na fatura mensal. Não serão cobrados os primeiros 80 kWh consumidos. A medida foi aprovada pela ANEEL e faz parte da reforma do setor elétrico. De acordo com cálculos do governo, cerca de 4,5 milhões dessas famílias usam 80 kWh ou menos por mês. E isso significa que, para elas, a conta de luz virá zerada. Em alguns casos, a depender do local onde a família mora, poderá haver apenas a cobrança de taxas locais, como ICMS e contribuição de iluminação pública, conforme as legislações específicas de cada estado e de cada município. Até agora, vale lembrar, os descontos da tarifa social variam conforme o consumo. A nova regra simplifica tudo. Consumiu até 80 kWh não paga pela energia. Quem usa mais que isso
paga o excedente normalmente. Tem direito à tarifa social de energia elétrica as famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência que recebem o BPC e famílias com renda de até 3 salários mínimos que dependem de aparelhos médicos que consomem energia. Quando a pessoa tem direito e está com o cadastro atualizado, não é necessário fazer nenhuma solicitação. O desconto na conta de luz é aplicado automaticamente. Da Rádio 2, Milena Abreu. Novo levantamento da Conab confirma que o Brasil vai colher em 2025 a maior safra de grãos da história. A tendência é de uma produção total na casa de 336 milhões de toneladas, 38 milhões a mais que no ano passado. A área de cultivo pode fechar a safra 2,3% maior, perto de 82 milhões de hectares. Mas o grande destaque deve ser o rendimento das lavouras, que pode passar de 4 toneladas, na média, puxado por um clima mais favorável que em 2024, quando o Brasil sofreu com excesso de chuva em algumas regiões e de calor em outras. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Esta semana marca uma data importante para a saúde pública, o Dia Nacional da Imunização, celebrado em 9 de junho. A data reforça a necessidade de manter a caderneta de vacinação em dia, especialmente com a proximidade do inverno, que chega logo mais no dia 20. E com ele vem o risco das doenças respiratórias, principalmente em idosos. Manter a caderneta de vacinação em dia protege não apenas a saúde das pessoas com mais de 60 anos, mas de toda a família, de acordo com Margarete Dalcomo, pneumologista e embaixadora da vacinação no Ministério da Saúde. A médica explica por que, nessa época, os vírus e bactérias circulam com maior intensidade. E quais são eles? Existe uma sazonalidade, como nós chamamos, algumas doenças respiratórias de transmissão respiratória que são mais prevalentes nessa época do ano. Existe, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, que é o grande causador de bronquiolites, e hoje ele é uma doença que compromete muitos idosos. E hoje nós temos verificado um número enorme de pessoas apresentando casos de influenzas A ou B. Sobretudo influenza A, tem um número enorme, muita gente internada, especificamente falando das pessoas com mais de 70 anos. A médica esclarece o motivo dessa maior vulnerabilidade. Com a idade, nosso sistema de defesa enfraquece, um processo chamado imunossenescência. Existem vários fatores. O primeiro é pessoal, uma chamada imunossenescência. Nós vamos perdendo a nossa capacidade de defesa com a idade, então nós somos mais suscetíveis não apenas às doenças de transmissão pessoa a pessoa. E o segundo é um fator, digamos assim, social, das pessoas ficarem mais confinadas. Então, assim, as casas ficam fechadas, a ventilação é menor. Então, existe toda uma proximidade entre pessoas que faz com que essa transmissão se facilite pelo próprio meio ambiente. Margarete Dalcomo diz que, por esses fatores, é recomendável que os idosos estejam com a caderneta de vacinação em dia. Ela também destaca a importância de que avós e idosos que convivem com crianças garantam que os pequenos estejam totalmente vacinados, seguindo o calendário da primeira infância. Idosos que vivem com crianças têm que assegurar-se de que as crianças daquela família estejam cobertas com todo o calendário vacinal da primeira infância, entre 0 e 5 anos de idade. Então é importante avós e avós que vivem com crianças que assegurem-se de que as crianças estejam vacinadas. A segunda questão é o calendário vacinal para os idosos. A Sociedade Brasileira de Pneumologia tem um calendário publicado e que é muito específico, digamos, A pneumologista reforça que a vacinação evita hospitalizações e, portanto, protege os idosos do agravamento de uma doença respiratória. Converse com o seu médico para entender como manter a família protegida, especialmente da população 60 a mais durante o inverno. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O preço do melão amarelo caiu com força no mês de maio no campo.
O valor médio da fruta a granel no polo produtor do Vale do São Francisco ficou em 75 centavos o quilo. Foi o segundo menor preço já registrado em meses de maio em todos os tempos. E a situação piorou nos primeiros dias de junho, quando a cotação caiu para a casa de 50 centavos. No momento no qual a pesquisa do CPEA indica que o custo de produção chega a R$1, ou seja, o agricultor tem perdido dinheiro. A explicação é o fato de que o investimento na cultura cresceu e a produção aumentou. Porém, o consumo não avançou na mesma proporção, o que causou sobra de mercadoria. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Sobem os casos de síndrome respiratória aguda grave. De acordo com a última edição do boletim Infogripe, os dados são os maiores dos últimos 2 anos. Nas últimas semanas epidemiológicas, o número quase dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. A alta é de 91%. Esse aumento está concentrado nos estados da região Centro-Sul. Os principais responsáveis pelas hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave são influenza A e o vírus sincicial respiratório. O boletim mostra sinais de interrupção de crescimento no Acre, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Distrito Federal. Mas mesmo nessas regiões, as internações ainda seguem em alta. O boletim se refere ao período de 1º a 7 de junho. Os dados apontam que, em 21 unidades federativas, a incidência da síndrome em nível de alerta, de risco ou de alto risco. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Depois de ter batido recorde em março, o comércio varejista brasileiro registrou variação negativa em abril. De acordo com números divulgados pelo IBGE, as vendas no comércio fecharam o 4º mês do ano com leve queda de 0,4%. Foi o primeiro recuo depois de 3 meses seguidos de crescimento. Na comparação com abril de 2024, no entanto, houve alta de 4,8% no volume de vendas. O indicador também fica no azul no acumulado do ano e no período de 12 meses, com ganhos de 2,1% e 3,4% respectivamente. Segundo o IBGE, houve equilíbrio entre taxas positivas e negativas no mês de abril deste ano. As vendas recuaram nos setores de combustíveis e lubrificantes, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, imóveis e eletrodomésticos. Por outro lado, houve crescimento em livros, jornais, revistas e papelaria, outros artigos de uso pessoal e doméstico, tecidos, vestuário e calçados e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Os dados mostram também que os resultados nas vendas do comércio varejista foram positivos em 17 das 27 unidades da federação, com destaque para Rondônia, Amazonas e Acre. 9 unidades da federação tiveram resultados negativos, sendo os maiores em Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Já o estado do Tocantins registrou estabilidade, sem variação em relação a março. Da Rádio 2, Milena Abreu. 8 em cada 10 transações bancárias feitas no Brasil são por canais digitais. De acordo com pesquisa da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, no ano passado os brasileiros realizaram ao todo 208 bilhões e 200 milhões de transações bancárias e 82% foram por celular ou internet banking. Aliás, o celular domina. Sozinho, concentrou 155 bilhões de transações, 70
75% do total. O número representa uma alta de 15% em relação às transações bancárias realizadas pelo celular em 2023, ou, em números brutos, 20 bilhões de operações a mais entre um ano e outro. Ainda segundo a pesquisa, o Pix, mais uma vez, se destaca nas transações realizadas pelo dispositivo, com um crescimento de 41%, chegando a quase 25 bilhões de operações feitas nos smartphones em 2024. Já os canais físicos, como agências bancárias, caixas eletrônicos e correspondentes bancários, vêm perdendo espaço ano após ano. Para se ter uma ideia, nas agências bancárias no ano passado foram feitas 3 bilhões e 600 milhões de transações, uma redução de 14% frente a 2023. A Febraban avalia que fatores como praticidade e conveniência ajudam a explicar a preferência do brasileiro na hora de usar o chamado mobile banking, já que com o aplicativo instalado no celular, o banco fica disponível para o usuário 24 horas por dia, 7 dias por semana. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Novo levantamento da Conab confirma que o Brasil vai colher em 2025 a maior safra de grãos da história. A tendência é de uma produção total na casa de 336 milhões de toneladas, 38 milhões a mais que no ano passado. A área de cultivo pode fechar a safra 2,3% maior, perto de 82 milhões de hectares. Mas o grande destaque deve ser o rendimento das lavouras, que pode passar de 4 toneladas, na média, puxado por um clima mais favorável que em 2024, quando o Brasil sofreu com excesso de chuva em algumas regiões e de calor em outras. Só neste ano, o Brasil comprou de outros países mais de 3 milhões de toneladas de trigo. Dados do governo indicam ainda que é o maior volume desde 2001. Um dos motivos é o aumento da oferta na vizinha Argentina. Sem esquecer que o Brasil não produz todo o trigo que consome e precisa comprar mercadoria de fora. Nos últimos meses, os preços aumentaram, até por conta da entre-safra no país. Porém, as importações impediram uma alta maior. Balanço do CPEA indica que no Paraná, por exemplo, a tonelada é vendida pouco acima dos R$ 1.500. O preço do melão amarelo caiu com força no mês de maio, no campo. O valor médio da fruta a granel no polo produtor do Vale do São Francisco ficou em 75 centavos o quilo. Foi o segundo menor preço já registrado em meses de maio em todos os tempos. E a situação piorou nos primeiros dias de junho, quando a cotação caiu para a casa de 50 centavos. No momento no qual a pesquisa do CPEA indica que o custo de produção chega a R$ 1,00, ou seja, o agricultor tem perdido dinheiro. A explicação é o fato de que o investimento na cultura cresceu e a produção aumentou. Porém, o consumo não avançou na mesma proporção, o que causou sobra de mercadoria. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. No dia 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, data que marca também o mês de mobilização da campanha Junho Violeta. A ideia é chamar a atenção da sociedade para a importância de proteger e respeitar os direitos dessa parcela da população. Uma iniciativa que, como mostram os números, ainda se faz muito necessária. Para se ter uma ideia, só no ano passado, de acordo com registros do Disque 100 da Ouvidoria Nacional
Nacional de Direitos Humanos, o total de denúncias de violência contra idosos no nosso país cresceu 22% em relação a 2023. As agressões mais comuns envolvem violência física, psicológica, patrimonial e abandono. De acordo com o advogado e presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB São Paulo, João Paulo Iotti Cruz, a violência contra pessoas idosas é praticada de diferentes formas. Interessante a gente distinguir 3 grandes grupos. Então nós temos os crimes mais sutis, que seriam, por exemplo, o idadismo, a discriminação, a violência psicológica, a violência financeira, ou seja, são crimes que por vezes se tornam um pouco mais difícil de se apurar porque não tem uma lesão, como por exemplo o segundo grande grupo, que seriam as lesões que podem resultar morte, que são visíveis, então fica claro que a pessoa sofreu algum tipo de violação. E nós temos um terceiro grupo, que são os crimes mais recentes, uma construção recente, que são os crimes virtuais, os crimes com o uso da inteligência artificial, que tem crescido muito, os golpes através de mecanismos que utilizam a tecnologia, desde a simulação, que é um banco, que é lotérica, ou que a pessoa ganhou alguma coisa, até algo mais, situações mais complexas. Um exemplo são os chamados fake lovers. O que seria isso? A pessoa idosa, ela utiliza sites e aplicativos de relacionamentos, esse estelionatário está lá, e às vezes não é uma equipe, um grupo de pessoas que está lá para explorar isso. Encontrando a pessoa idosa vulnerável, ele começa a investir emocionalmente, de forma a tentar iludir aquela pessoa, até conseguir e assim criar um vínculo afetivo. E é fake love porque é um amor que não existe, Só a pessoa idosa acredita que existe, que está no relacionamento e acaba se entregando, e com o tempo a gente percebe que tem uma verdadeira perda do patrimônio, às vezes um patrimônio que a pessoa conquistou durante toda a vida e acaba perdendo. E pela pessoa idosa estar envolvida emocionalmente, ela não consegue visualizar aquela situação. Um dos maiores desafios no enfrentamento da violência contra uma pessoa idosa é o silêncio. O advogado João Paulo Iotti Cruz diz que, em muitos casos, as vítimas não denunciam por vergonha ou por medo, já que, na maioria dos casos, como mostram os registros oficiais, a violência ocorre no núcleo familiar. É uma violência realizada por filhos, filhas, netos, netas, e que dificulta a denúncia, que dificulta a investigação, porque por vezes a pessoa idosa não quer prosseguir com aquilo, ela não se sente confortável em fazer a denúncia, que também eu acho que é uma grande barreira. E é por isso que é importante no Junho Violeta a gente falar sobre isso, conscientizar sobre isso, para que a informação chegue e alguém que esteja passando por algum tipo de situação ou que conhece alguma pessoa que esteja passando por uma situação, para fazer a denúncia. A recomendação do advogado é clara. Se você é vítima ou conhece um idoso ou uma idosa que esteja em situação de risco, não se cale. O Disque 100 é o principal canal para denúncias, mas também é possível procurar o Ministério Público e delegacias comuns ou especializadas. Importante lembrar que o Estatuto da Pessoa Idosa define medidas de proteção, garante acesso a direitos fundamentais e estabelece punições específicas para quem comete atos de negligência, violência ou discriminação contra idosos no nosso país. Da Rádio 2, Milena Abreu. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sexta-feira, 13 de junho de 2025, está entrando no ar mais um InfoNews, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. 2 estudos recentes revelaram como a música afeta diretamente o funcionamento do nosso cérebro. Em um deles, pesquisadores da Finlândia descobriram que, ao ouvir suas músicas favoritas, o cérebro libera opioides, substâncias associadas ao prazer e bem-estar. Essa liberação química pode explicar os arrepios que sentimos quando uma canção nos emociona. O experimento foi feito com exames de tomografia que acompanharam as reações cerebrais de voluntários. Já o segundo estudo analisou dezenas de pesquisas sobre neurociência musical e mostrou que nossos cérebros tendem a se sincronizar com o ritmo das músicas.
Segundo cientistas, essa sintonia entre o ritmo cerebral e o ritmo musical reforça o poder que a música tem sobre o corpo e a mente. Isso pode trazer impactos positivos para áreas como educação, terapia e até desenvolvimento de tecnologias que usam som para estímulos mentais. Com essas descobertas, cresce a força da musicoterapia como ferramenta de cuidado à saúde. Já há bons resultados no uso da música em tratamentos de Parkinson e Alzheimer, mas os estudos ampliam o leque de possibilidades. Fica claro que ouvir música não é apenas prazeroso, também pode ser um verdadeiro remédio para o cérebro. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere aqui na nossa sexta-feira, né? Hoje, 13 de junho de 2025, e a Copa do Mundo de Clubes tá prestes a começar, né? Já vai ser amanhã, viu? E os torcedores mais apaixonados não veem a hora de assistir o time do coração duelando com as principais equipes do mundo. Para aumentar ainda mais essa expectativa, o site americano The Athletic publicou um ranking, de hierarquia do torneio. O levantamento considerou aspectos como finanças, popularidade e história. De acordo com a lista, porém, nenhuma equipe brasileira figurou no top 10. O Flamengo foi o melhor colocado na 12ª posição. O Palmeiras vem na sequência em 15º, o Botafogo na 19ª posição e o Fluminense em 21º completam a lista. O ranking foi dominado pelos clubes europeus, sendo River Plate da Argentina o primeiro clube de outro continente na 11ª colocação. E claro, a gente vai estar informando você, né? Vamos estar contando tudo sobre esse Mundial da FIFA. Tá todo mundo na expectativa, né? Do Mundial de Clubes da FIFA, o primeiro torneio, que está movimentando com certeza o esporte nesse finalzinho do primeiro semestre aí de 2025. Você vai ficar sabendo tudo aqui no nosso Radar Esportivo. Eu sou Kleber Salles e volto já já. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Fique por dentro dos lances. Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. Jornal Mar e Campo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para o sul do Brasil indica predominância de variação entre muitas e poucas nuvens, sem chuva, nesta sexta-feira. Essa condição será notada em todo o Rio Grande do Sul, sobretudo em cidades mais ao sul da unidade da Federação, como Bagé e Herval. Em Santa Catarina, o quadro é semelhante. O céu estará com poucas nuvens na maior parte do estado, principalmente na área mais central, em municípios como Merindoce e Ponte Alta. Já no Paraná, além de poucas nuvens, a previsão é de nevoeiro em parte do centro-oriental e da região metropolitana de Curitiba. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 6 graus em Curitiba. Já a máxima deve chegar a 22 em Florianópolis. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Mar e Campo. E agora, o tempo e a temperatura. O sudeste brasileiro terá nesta sexta-feira prevalência de variação entre muitas e poucas nuvens sem previsão de chuva. Essa condição será notada em todo o estado de Minas Gerais, que mais ao sul também registra a presença de nevoeiro em cidades como Estiva e Natércia. Em São Paulo, a situação é semelhante. O céu estará com poucas nuvens na maior parte do estado, principalmente na área mais central, em municípios como Araraquara.
Na região metropolitana da capital também haverá nevoeiro. Já para a totalidade dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, apenas variação entre muitas e poucas nuvens, sem chuva. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 7 graus em São Paulo. Já a máxima deve chegar a 24 em Vitória. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. O centro-oeste brasileiro terá nesta sexta-feira predominância de céu com variação entre muitas e poucas nuvens sem previsão de chuva. Quadro que será percebido em todo o estado de Goiás e no Distrito Federal. Em Mato Grosso só deve chover em uma pequena área do norte da unidade da Federação, onde estão situados municípios como Apiacás. Em Mato Grosso do Sul também não são esperadas chuvas para esta sexta-feira. A prevalência, assim como no restante da região, é de céu com poucas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13 graus em Brasília. Já a máxima deve chegar a 33 em Cuiabá. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. As ferramentas de inteligência artificial deixaram de ser novidade, viraram hábito entre os brasileiros conectados. Segundo uma pesquisa da Conversion, em parceria com a ESPM, divulgada pela Forbes Brasil, 93% dos entrevistados já usaram plataformas como ChatGPT, Gemini ou Copilot, e 98% sabem o que são. O estudo ouviu 400 pessoas em maio de 2025. O mais curioso é que o uso é frequente. Quase metade dos entrevistados, 49,7%, usa IA todos os dias e 86,4% ao menos uma vez por semana. Isso mostra que a tecnologia já passou do estágio da curiosidade e virou ferramenta real de trabalho, estudo e até para resolver tarefas simples do cotidiano. A confiança também é alta. 62% confiam muito nas respostas geradas por IA, um índice próximo dos 65% que dizem o mesmo sobre o Google. E a disputa por credibilidade está acirrada. Cerca de 27% confiam mais no Google, enquanto 25% preferem a IA. A diferença é pequena e mostra que essas ferramentas já têm um papel relevante na formação de opinião. Aos poucos, a IA vai deixando de ser algo distante e passa a integrar de vez a rotina digital de milhões de brasileiros. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais notícias aqui no nosso InfoNews desta sexta-feira. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta sexta-feira. Hoje, 13 de junho de 2025, por aqui é o Kleber Salles. E a pergunta para agora é da Beatriz Nunes de Palmas. Ela diz o seguinte: o produto que comprei veio com defeito e o fornecedor se recusa a consertar. E agora? Olha, Beatriz, obrigado aí pela sua participação e pelo artigo 18 do CDC. O fornecedor é obrigado a reparar, trocar ou devolver o valor pago, viu? Muito obrigado aí pela sua participação, viu, minha amiga Beatriz? Então fica aí a dica para você, né? O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? O fornecedor tem que trocar, reparar ou devolver o valor pago. Eu sou o Kleber Salles e essa foi mais uma edição do Hora do Consumidor nesta sexta-feira. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável.
E hoje eu vou falar da abobrinha. Tem abobrinha aí na sua alimentação? Olha, ela é um dos vegetais ricos em água e que tem boas quantidades de fibras, vitamina C, também caroteno e minerais, além de ser fonte de cálcio, fósforo e potássio e ser muito baixa em carboidratos. Como tem um gosto muito suave, a abobrinha é muito versátil e pode ser consumida crua ou cozida em sopas, também saladas ou acompanhamento de pratos de carnes ou peixes, por exemplo. Alguns benefícios da abobrinha passam hoje por aqui, hein? Ela ajuda na formação dos ossos e também dos dentes, sabia disso? Ela ajuda no controle do diabetes e ela previne a prisão de ventre, entre outros benefícios. Gostou, né? Já tá até pensando em colocar a abobrinha agora na sua dieta. Faça isso, experimenta. Nada dessa carinha feia. Ah, eu não gosto. Experimenta. Tenho certeza que vai fazer muito bem para sua saúde. Tchau, tchau. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Os transtornos alimentares como anorexia, bulimia e compulsão afetam milhões no Brasil. Cerca de 15 milhões de pessoas, 1 em cada 20 brasileiros. Esses distúrbios são mais comuns em mulheres, mas homens também podem desenvolver. O final da adolescência e início da vida adulta são momentos de maior risco. A psiquiatra Anne Maciel alerta para sinais como comer escondido, controlar demais a alimentação ou usar laxantes sem orientação médica. A pressão estética das redes sociais contribui para o aumento dos casos. A chance de desenvolver o transtorno é 10 vezes maior se houver histórico familiar. Essas doenças têm impacto sério na saúde física e mental. Por isso, é fundamental ficar atento a esses sinais e procurar ajuda profissional. O tratamento precoce pode fazer toda a diferença na recuperação e na qualidade de vida. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Alejandro Domingues foi reeleito presidente da Conmebol para o seu 4º e último mandato, que vai de abril de 2027 a abril de 2031. A eleição, antecipada em um ano, ocorreu nesta quinta-feira em Luque, no Paraguai, com voto unânime das confederações sul-americanas e sem concorrentes. Domingues destacou os pilares de sua gestão, como transparência e estabilidade, e reafirmou o compromisso coletivo em fazer o futebol sul-americano crescer e conquistar o mundo. Durante seu novo mandato, Domingues liderará 2 eventos marcantes: a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil e os Jogos Inaugurais da Copa de 2030, celebrando o centenário do primeiro Mundial, com partidas na Argentina, Uruguai e Paraguai, antes da abertura oficial na sede principal, que será compartilhada por Espanha, Portugal e Marrocos. O presidente da CBF, Samir Chaudhry, também esteve presente e elogiou o trabalho de Domingues, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento do futebol na região. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias do esporte nesta sexta-feira. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. O Nordeste brasileiro contará com possibilidade de chuva em boa parte da região nesta sexta-feira. Essa condição será notada em áreas mais ao sul,
ao centro e ao oeste do Piauí, em cidades como Francinópolis e Uruçuí. Também há possibilidade de chuva no noroeste e nos sertões do Ceará, em municípios como Senador Sá e Nova Russas. No Maranhão, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas mais a oeste, em cidades como Zedoca e Bom Jardim. Também pode chover no litoral leste, que liga o estado da Bahia a Pernambuco, passando por Sergipe e Alagoas. Na costa da Paraíba e do Rio Grande do Norte também deve chover, sobretudo em cidades como Tibau do Sul, no litoral potiguar. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21 graus em Maceió. Já a máxima deve chegar a 34 em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta sexta-feira é de chuva na maior parte da região norte do país. Para quase todo o estado do Amazonas, são esperadas pancadas de chuva isoladas em áreas do Rio Negro, Japurá, Tefé, Coari e Rio Preto da Eva. Para o norte do Amapá e o oeste de Roraima, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Também deve chover em praticamente todo o Pará. No estado paraense, os acumulados mais intensos serão registrados no Baixo Amazonas e Marajó, em cidades como Óbidos e Breves. Há ainda possibilidade de chuva no norte tocantinense, em municípios como Carmolândia. Já para Rondônia e Acre, não há previsão de chuva, apenas variação entre muitas e poucas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21 graus em Rio Branco. Já a máxima deve chegar a 33 em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 98%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong,
Cantinho da Leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso, desde a base ao acabamento final. Encontro de tudo, é sensacional. Quem da construção, é só inovação. Materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta sexta-feira. Agora a pergunta é do Carlos Eduardo de João Pessoa. Ele diz que pagou um valor a mais na conta de telefone. E ele pergunta: posso pedir devolução? Olha, Carlos, pode sim, viu? Segundo o artigo 42 do CDC, você tem direito à devolução em dobro do valor cobrado devidamente, tá bom, meu amigo? Fica aí a dica para você e muito obrigado pela confiança, né? Pela participação aqui no Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. E hoje no nosso Viva Melhor, busque alimentos naturais. Siga uma alimentação o mais natural possível e tente fugir de refeições com muitos produtos industrializados. Se comer um macarrão industrializado, faça você mesmo o molho caseiro. Se quiser tomar um suco de frutas, tente tomar o natural, pois os alimentos industrializados contêm muitas substâncias, como corantes e conservantes, que possuem altas quantidades de sódio e podem, em longo prazo, causar hipertensão e sobrecarregar os rins. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu? Viva Melhor. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Vamos lá, chegou aquele momento da gente falar de dinheiro. Dicas financeiras chegando com Lilian Flores. E aí, hoje eu quero te perguntar como conquistar a confiança dos bancos e conseguir empréstimo. Vamos falar sobre isso? Para conquistar o empréstimo e a confiança dos bancos, é importante entender que eles desejam minimizar o risco de perdas financeiras e, portanto, emprestam para pessoas e empresas que têm uma alta probabilidade de pagar o empréstimo de volta. Isso inclui ter um bom histórico de crédito, uma fonte confiável de renda e um plano de negócio bem elaborado
elaborado como seja para uma empresa. É essencial manter uma relação de longo prazo com o banco, com um bom histórico de transações financeiras. Também é importante apresentar um plano detalhado para o uso do dinheiro e fornecer garantias para o empréstimo, o que pode incluir garantias reais, como imóveis, ou então garantias pessoais, como fiadores. Finalmente, estar disposto a negociar os termos do empréstimo pode aumentar as chances de conseguir o empréstimo desejado. Pensa sobre isso e primeiro se programe, tá? Dicas de economia. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Após queda de 0,13% no preço, a saca de 60 quilos de soja passou a ser negociada a R$ 128,80 em diferentes regiões do interior do Paraná. Já no litoral do estado, o movimento no preço do produto foi de elevação. Em Paranaguá, o valor da saca de 60 quilos subiu 0,22% e a mercadoria é negociada a R$ 134,38. Em relação ao trigo no Paraná, houve salto de 0,25% no último fechamento, com a tonelada do produto vendida a R$ 1.516,12. No Rio Grande do Sul, por sua vez, o preço caiu 1,12% e a mercadoria é negociada a R$ 1.346,02 por tonelada. Os valores são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h51, 7h51, continuamos com o nosso Jornal Mar e Campo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo hoje 13 de junho, ano de 2025. Vamos com as informações para você de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Loterias municipais têm potencial para elevar a arrecadação e investimentos no Rio Grande do Norte. A regulamentação de loterias municipais pode beneficiar cidades com pouca autonomia financeira e promover a arrecadação para investimentos em setores essenciais voltados à população. É o que aponta o advogado Pedro Alves, especialista em direito eleitoral e parlamentar. A informação foi repassada durante entrevista ao Tribuna Livre da Jovem Pan News Natal, no dia de ontem, quinta-feira, dia 12. No último dia 3 de junho, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou o projeto de lei que cria a loteria estadual. A proposta enviada pelo governo do estado prevê uma arrecadação anual de R$ 25 milhões com recursos destinados a áreas como segurança e saúde. Prefeitura do Natal inicia reforma dos banheiros de Ponta Negra. A Prefeitura do Natal, através da Secretaria Municipal de Serviço Urbano de Censur, está executando um conjunto de melhorias nos banheiros públicos localizados na orla da Praia de Ponta Negra, no trecho que vai do pé do Morro do Careca e segue em direção à Via Costeira. As intervenções seguem em ritmo avançado e abrangem 6 banheiros com módulos feminino, masculino, duchas e áreas de apoio. As obras incluem a substituição completa das instalações elétricas e sanitárias, instalação de novos forros, pintura, readequações de acessibilidade e limpeza geral. O objetivo é garantir mais conforto, segurança e funcionalidade para moradores, turistas e trabalhadores que circulam pela área litorânea. Testes de ônibus elétricos são concluídos e relatório sai em 15 dias. Iniciado em 19 de abril, o período de testes com os ônibus 100% elétricos promovido pela Prefeitura de Natal percorreu diferentes linhas da cidade e chegou ao fim dentro do prazo previsto, após 30 dias. Apesar de enfrentar dificuldades pontuais com irregularidades viárias, o modelo Azuri A12BR da fabricante Tevsex Harger operou regularmente nas rotas programadas. O relatório técnico com os dados colhidos durante a operação experimental ainda está em fase de elaboração e deverá ser concluído e divulgado em até 15 dias, segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, STTU.
Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira. O tempo para hoje é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A mínima para hoje 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 69 e a máxima 94%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a Tábua de Marés. Hoje, sexta-feira, Natal, amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h27 e o pôr do sol será às 17h14. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 4h58 e a seguinte pré-mar será às 17h31. A primeira baixa-mar será às 11h15 e a seguinte baixa-mar às 23h26. O nível da água está descendo neste momento. A baixa-mar será dentro de 5h21. Teremos 11h47 de sol e o trânsito solar é às 11h20. Você conferiu Tábua de Marés e previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta com mais esporte por aqui no nosso Radar Esportivo, e o Gabriel Bortoleto passou por um contratempo antes de embarcar para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 em Montreal. Enquanto participava de um jantar em Zurique, na Suíça, o piloto brasileiro teve a mochila com objetos pessoais e documentos, incluindo passaporte, furtada de um carro que estava estacionado. Apesar do incômodo, os pertences do integrante da Sauber foram recuperados e ele viajou sem qualquer problema para a etapa candente da principal categoria do automobilismo mundial. Nascido em Osasco, na Grande São Paulo, Bortoleto disputa sua primeira temporada na Fórmula 1. A promessa brasileira compete pela Sauber, equipe com sede em Zurique, onde o furto aconteceu. Neste domingo, o piloto de 20 anos vai em busca de seus primeiros pontos na categoria. Até aqui, seu melhor desempenho foi com o 12º lugar no GP da Espanha. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte nesta sexta-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. E hoje é sexta-feira e o Aníbal Luiz tem um recadinho todo especial para você. É com você, Aníbal. Valeu, meu amigo Marcílio Dantas. Gosto de convidar você e todos os ouvintes e espectadores da nossa Rádio Maricampo para ouvirem no aplicativo da Rádio Maricampo e assistirem também no YouTube da Rádio Maricampo neste sábado a partir das 8 horas da manhã, o programa Voz da Inclusão, o programa mais inclusivo do Rádio Norte Rio Grandense, que tem a apresentação deste amigo de vocês, Aníbal Luiz, o comunicador de visão, e a participação da doutora Amanda Larissa, trazendo temas importantes para a mulher, Marcos Brito, e do nosso Andreivne Ferreira. Então não perca neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, na Rádio Maricampo, a rádio mais inclusiva do estado do Rio Grande do Norte, a Voz da Inclusão. Quero contar com a sua audiência, com a sua interatividade, com a sua participação. Valeu, Marcílio. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Olá, meu amigo Marcílio Dantas, muito bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, internautas que estão ligados e conectados neste exato momento no melhor jornal do estado do Rio Grande do Norte, o Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta sexta-feira, 13 de junho de 2025,
dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Estamos chegando para destacar mais uma vez o futebol do estado do Rio Grande do Norte. Vamos começar falando do ABC. O ABCzão do Povão já encontra-se na cidade de Campinas para enfrentar amanhã a equipe da Ponte Preta, partida válida pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Alvinegro aparece na parte de baixo da tabela com 9 pontos ganhos e precisa vencer para que possa aproximar-se do grupo de cima da tábua de classificação da Série C, enquanto seu adversário, a Ponte Preta, a famosa Macaca, é a líder da competição. O jogo acontecerá amanhã, sábado, a partir das 16h30, lá no estádio Moisés do Carari, na cidade de Campinas. Para este compromisso, o técnico Evaristo Pisa deverá fazer algumas alterações na equipe alvinegra e promover estreias dos atacantes que foram recém-contratados. O Ítalo, que veio do Remo, e o Jamerson poderão ambos ou algum deles estrear amanhã vestindo a camisa de titular do ABC no jogo contra a Ponte Preta de Campinas. O ABC, como já dissemos, está na parte de intermédia da tabela com 9 pontos ganhos. Apenas conseguiu uma vitória e esta vitória foi fora de casa. Obteve 6 empates e uma derrota. Por isso é preciso que o time alvinegro vença para que possa melhorar a sua classificação e brigar para terminar entre os 8 classificados da Série C na sua primeira fase. Classificados estes que farão parte da segunda fase, onde serão divididos em 2 quadrangulares e aí sim começará a briga definitiva pelo acesso à Série B no ano de 2026. Boa sorte para a ABCzão do Povão no confronto de amanhã lá na cidade de Campinas contra a Ponte Preta. Agora vamos falar do América, hein? O América, após a derrota de quarta-feira lá na cidade de Souza, para o Souza por 1-0, o lanterna da Série D no grupo A3, agora já está se preparando para a partida importantíssima na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas no estádio Arena das Dunas, onde o nosso representante, o Mecão, irá enfrentar o Ferroviário. Para este compromisso, o América não poderá contar com o jogador Souza, um dos ídolos da equipe americana, já que o mesmo foi expulso no final da partida diante da equipe do Souza, lá na cidade de Souza. Porém, o técnico Moacir Júnior deverá promover o retorno de Ferreira, meio-campista da equipe americana. Ferreira não atuou na outra partida, já que estava cumprindo suspensão automática devido a ter recebido o 3º cartão amarelo. Com a derrota para o Souza na última partida, o América permaneceu na 3ª colocação do grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro e precisa vencer o Ferroviário, que é um confronto direto, já que a equipe coral cearense, o Ferrinho, ocupa até o presente momento a 4ª colocação com 12 pontos ganhos. Caso o América perca para o Ferroviário, a equipe americana perderá a 3ª colocação e cairá para o 4º lugar na tábua de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo anteriormente estava marcado para o domingo às 16h30 no Arena das Dunas. Porém, devido aos festejos juninos que estão ocorrendo em nossa capital natal, no entorno do Arena das Dunas, a pedido do próprio América, a CBF resolveu mudar o dia e o horário da partida. Por isso, o confronto envolvendo América e Ferroviário ocorrerá domingo a partir das 20 horas no estádio Arena das Dunas. A torcida americana promete comparecer em grande número para apoiar o time para cima do Ferroviário e que o Mecão possa vencer e recuperar a 2ª colocação, pois após esta primeira fase, os 4 primeiros colocados se classificarão para a 2ª fase. E aí, nos mata-matas, aquelas equipes que terminarem na 1ª ou 2ª colocação terão a vantagem de fazer o 2º jogo dos confrontos diretos de mata-mata eliminatórios na sua casa. Por isso, é imprescindível que o América vença o Ferroviário para que possa recuperar a 2ª colocação e, nas outras fases, lutar pelo acesso à Série C no próximo ano de 2026. Na nossa parte final do nosso comentário, Marcílio Dantas, quero deixar aqui um abraço para alguns ouvintes que estão nos escutando e nos assistindo neste exato momento. São cadeiras cativas aqui do Jornal da Maricampo e da nossa participação no quadro de esporte. Meu amigo Jorge Freitas, lá na cidade de Fortaleza, preocupado com o tricolor. O Fortaleza é um ouvinte assíduo aqui do Jornal da Maricampo. A minha amiga Vilma Elaine, a psicóloga Mônica Campos, também é outra ouvinte assídua aqui do Jornal da Maricampo. O Gustavo Grandi, lá na Câmara Municipal. O João Maria, no setor de protocolo, também da Câmara Municipal. Outros ouvintes assíduos
aqui do Jornal da Maricampo, o Berg, o Vanderberg, titular da W.com, na Rua da Esmeralda, em Portilândia, e o Beguinha, mais conhecido como Gutenberg Xavier Damasceno, o popular Beguinha, também escuta aqui o Jornal da Maricampo, e também o Moab, conhecido como Perturba, na Portilândia, torcedor do ABC, empolgado e torcendo pela vitória do ABC amanhã contra a Ponte Preta, meu caro Marcílio Dantas. Ficamos por aqui, é tudo por hoje, mas prometemos voltar segunda-feira, trazendo tudo mesmo do futebol do estado do Rio Grande do Norte, torcendo para que as nossas equipes, ABC, América e Santa Cruz, obtenham um ótimo resultado nas suas partidas de final de semana. Fique com Deus, um abraço a todos, ótimo final de semana, cuide-se bem e não esqueça, hein? Limitação sim, incapacidade jamais. Senhor Aníbal Luiz, o comunicador de visão, aquele que sabe o que diz, com notícias do esportes para o Jornal da Maricampo. Bom dia, fique com Deus, bom final de semana, até segunda. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora tá na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Edivaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Edivaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cardápio nesta manhã de sexta-feira ficou por conta do meu amigo Marcos Brito. E nesse cardápio ele oferece aí o cafezinho da manhã para seu Guedes, para Gorete, para Gunter, Ricardo Fernandes lá na Cidade Alta. Oferece para mim, muito obrigado, meu amigo Marcos Brito, para Gi lá em Lajes Pintadas e também para Valquíria em Ser Rosado. O cafezinho que o Marcos Brito dedica para todo mundo nesta manhã, inclusive para Valéria também. Sabe o que é?
macaxeira com carne de bode. Aí gosta de carne de bode e macaxeira. Eita, nós. Você gosta de uma carne de bode, né, meu filho? Eita. Encomendou essa carne de bode. Esse Marcos Brito é cheio das 9 horas bordadinhas. E tome carne de bode, meu amigo Marcos Brito. Brito. É pra fechar a semana mesmo, hein? Valeu, Marcão. Você é uma figuraça. Pare pra pensar, ouça a voz do coração. Pensamento do dia. No pensamento do dia desta sexta-feira, para você refletir nesta manhã, em meio à agitação da vida, lembre-se que a fé em Deus é a âncora que nos mantém firmes. Ele é a fonte de nossa força, o guia em nossos caminhos e o refúgio em tempos de adversidade. Tenham todos um ótimo dia, feliz sexta-feira, bom final de semana e segunda-feira nos encontraremos em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.